Mauro Cid, que se manteve em silêncio desde que foi preso, decidiu confessar. Acuado, diante das múltiplas evidências colhidas pela polícia, o ex-ajudante de ordens vai assumir sua participação nos crimes. No caso dos presentes, vai confirmar que participou da venda das joias nos Estados Unidos, providenciou a transferência para o Brasil do dinheiro arrecadado e o entregou a Jair Bolsonaro, em espécie para não deixar rastros, ou seja, para ocultar o dinheiro. Então isso aqui já caracteriza outro crime, tá bom? Mas o tenente-coronel não vai assumir sozinho a responsabilidade pelo que aconteceu. Ele vai dizer às autoridades que fez tudo isso cumprindo ordens diretas do então presidente da República, que seria o mandante do esquema. E aqui a gente já começa a ver características de outro crime, que é o crime de organização criminosa e, pelo que o Mauro Cid está falando também aí, de lavagem de dinheiro. Então não é só a questão de que o Bolsonaro vai dizer que não sabia, que ele não poderia ficar com as joias, porque não existe um entendimento legal sobre isso. O TCU tem uma interpretação, mas isso não seria jurisprudência, que é uma mentira. Mas mesmo que isso seja aceito, e todo o resto? Porque a gente vai ver aqui que o Mauro Cid diz que algumas ações podem até ter tido confusão de compreensão ali do Bolsonaro. O advogado também do Mauro César Cid fala isso, César Bittencourt. Só que outras, o Bolsonaro sabiam que eram ações criminosas e mesmo assim as promoveu. E aí segue aqui, tá? A revelação vai provocar um estrondo na investigação, já que a defesa do Bolsonaro afirmou que ele jamais se apropriou ou desviou qualquer bens públicos. Em março deste ano, o ex-presidente teria inclusive devolvido, entre aspas, voluntariamente algumas das joias que estavam em seu poder. A defesa também alegou que, por considerar alguns presentes como sendo personalíssimos, e aqui a gente precisa lembrar que não é a defesa ou o Bolsonaro que vai ter de considerar isso. Lembra quando a gente falou aqui em alguns vídeos passados aí, e para quem inclusive tá fazendo meu curso Descomplicando a Política, para quem é membro do canal apoiador, tá disponível esse curso, tá? Se você não é membro do canal e nem apoiador, se torne. A gente explicou aqui inclusive que na tripartição dos poderes a gente vai ter o poder executivo, aquele que executa as leis, o poder legislativo, aquele que cria as leis, e o poder judiciário, aquele que fiscaliza a aplicação das leis. Então cabe ao TCU, ao STF e outros órgãos confirmar se a legislação, ou seja, se a lei está sendo cumprida. Não é o Bolsonaro dizer que na análise dele ou da defesa dele a lei estava sendo cumprida ou não. Isso não muda o que a lei diz, certo? E aí segue aqui. Ou seja, que não pertence ao acervo público. Podia dar a eles a destinação que bem entendesse. Como não tinha interesse em ficar com determinados itens, Bolsonaro teria recebido a sugestão de vendê-los, mas só soube dos detalhes de como as negociações haviam sido feitas através da Polícia Federal. Aí agora vamos para o ponto que eu quero trazer aqui para vocês do Código Penal, no que diz o artigo 334, que é o crime de descaminho. Vamos considerar que o Bolsonaro não cometeu o crime de peculato no caso das joias, certo? Daquelas que a gente já tem relato. Mas vamos falar aqui do que diz o artigo 312 primeiro para o crime de peculato e vamos citar também o que diz o artigo 334 do Código Penal para o crime de descaminho que o Bolsonaro cometeu ao levar joias do Brasil para fora sem a devida declaração, até onde a gente tem relato. Perfeito? Olha o que diz o Código Penal aqui no artigo 312 sobre o crime de peculato. Lembre que a defesa do Bolsonaro quer reverter o peculato o peculato intencional, como a gente chama, né, doloso, pelo peculato culposo, que é quando o indivíduo comete o crime sem saber ali que aquilo era crime. E aí a detenção seria de 3 meses a 1 ano, ele nem ficaria na cadeia. Isso aqui poderia até ser convertido ali em uma pena, como a gente chama, de pecúnia, né? O que seria uma pecúnia? Uma multa. Ele poderia trocar a pena ali de passar 3 meses na cadeia, de 3 meses a 1 ano, que ele não vai ficar, tá? Claro que tem os agravantes ali que poderiam fazer a pena aumentar e ele cumprir de outra maneira, mas abaixo de 4 anos, em via de regra, o cumprimento da pena é em regime aberto, tá? E ele pode, dependendo do histórico ali, trocar isso por uma pecúnia, que é, por exemplo, o pagamento de uma multa. Ele pode sofrer ali, substituir a pena por restrição de algum direito, que inclui, por exemplo, ser impedido de sair nos finais de semana, em determinados horários do dia, por exemplo. Ou ele pode, por exemplo, converter essa pena em atividade social. A famosa atividade de prestação de serviço comunitário, como é que a gente chama. Então, é isso que eles querem fazer. Só que tem um problema. No caso do relógio Patek Philippe, nem registro de entrada e saída tem, e o Mauro Cid confirma a venda. Se o Mauro Cid confirma a venda do relógio Patek Philippe junto com o Rolex, o Bolsonaro sabia do esquema, porque o Mauro Cid disse que entregou os valores a Bolsonaro. Certo? E como eu li aqui, inclusive, no relatório da Polícia Federal, na sexta-feira passada, a gente já tinha citado que tinha
neto de ditador acoitando o esquema do Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu acredito que eu fui a primeira pessoa, inclusive na internet, a divulgar essa informação. Tá pública lá no relatório, mas ninguém até aquele momento tinha trazido. Eu acredito que eu fui a primeira pessoa que trouxe isso. E também tem a questão de que no dia 28 de fevereiro, se não me falhar a memória, 27 ou 28 de fevereiro, isso está no relatório também, acho que 28, o Bolsonaro foi para Miami e o Mauro Cid pediu para ele ficar na casa do pai dele. E lá eles poderiam acertar o que estava faltando. E volto a dizer, a mídia está falando muito desses 25 mil dólares e outros valores, mas não está citando, por exemplo, um valor de 6 mil dólares que teria sido sacado ali, ou pelo Mauro Cid, ou pelo pai do Mauro Cid, né, nesse esquema todo aí, e mais 2 mil dólares tirado dos cofres da família Cid nos Estados Unidos. Então teria ali mais uma quantia, fora os 25 mil dólares que a gente está vendo nesses diálogos ali do próprio Cid, tem mais uma quantia de 8 mil dólares que eu não tô vendo nenhum veículo de comunicação citando também e que tá no relatório da polícia. Então, se você vê alguém falando aí também, já saiba que a gente trouxe aqui também com exclusividade e estamos chamando a atenção para isso. Mas no caso do Patek Philippe, aconteceu o crime de peculato. Isso é um fato. O que é o crime de peculato? Apropriar-se o servidor público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Se ele recebeu o dinheiro ali da venda do Patek Philippe e ele nem deu entrada, ele sabia que tinha alguma coisa ilícita, porque é obrigação dele saber se tá lícito, se não tá lícito, se entrou, se não entrou. Ah, mas tinha um ajudante de ordens, não importa. Lembre, a lei de introdução, só pra gente rememorar aqui, ó. Lei de introdução às normas do direito brasileiro deixa claro que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Certo? Então o Bolsonaro não pode culpar o Cid pelo crime que ele deu autorização para o Cid cometer supostamente.